O blog Pageu em Foco está com a senhora Marleide Bezerra da Silva. Ela é agricultora familiar, nasceu e sempre viveu no sítio Cachoeirinha dos Cordeiros, zona rural de Itabira, e seus ancestrais, pelo menos há 4 gerações, lá viveram. E ela é hoje a liderança, né, das famílias que foram atingidas com as obras da barragem da Ingazeira. E a senhora Marleide hoje dá uma entrevista aqui no programa falando sobre essa sua origem. A senhora nasceu lá no sítio? Nasci. Sempre viveu lá? Sempre. E sua família há muito tempo que vive naquela região? Gerações. Muitos anos. Então, a senhora algum momento pensou que um dia pudesse ser forçada a deixar o seu terreno lá, sua terrinha natal, e transferir-se para a periferia da cidade? Nunca imaginei que um dia eu pudesse sair de lá. Deixar minha família, né? Eu nasci, me criei, construí uma vida lá e hoje me vejo na periferia da cidade. A senhora sai da cidade para botar a sua rocinha de milho, como a gente está vendo aqui, muito bonita, numa área distante. Verdade. No passado, a senhora estava dentro da sua roça. Dentro da minha roça. Além do milho, a senhora produzia mais do que lá, a senhora Marleide? Feijão, plantava macaxeira, criava gado, criava ovelha, galinha, porco. Então, a senhora era uma pessoa pobre, mas uma vida confortável, não é isso? É verdade. Hoje tem muita água e ao mesmo tempo a senhora vive uma situação bem mais adversa do que viveu no passado. Tem água, mas eu não tenho a terra, não tenho nada. Por isso que vocês estão querendo o reassentamento dessas famílias nas proximidades do lago, não é isso? É verdade. O blog Pageu em Foco volta a abordar a questão da construção da barragem da Ingazeira, o impacto que as obras geraram às famílias da localidade. A senhora é uma das pessoas que tiveram suas vidas bastante prejudicadas com as obras de construção da barragem. Eu gostaria que a senhora iniciasse falando que, de fato, prejuízo foi esse que vocês tiveram com a construção. Bom dia, Joel. O prejuízo foi grande lá, por conta das terras que a gente perdeu. Hoje a gente não tem onde trabalhar, nem sequer plantar um pé de milho. Como a gente é agricultora familiar, fica difícil para a gente. Como é que a gente vai trabalhar sem terra? O que é que vocês faziam nessa área, dona Marleide, antes da construção da barragem? Antes a gente plantava milho, plantava feijão, tinha milho de irrigação, que tirava 4 safras por ano. E hoje a gente não tem mais nada. A senhora, como as outras famílias, receberam alguma indenização por parte do DENOX? Olha, algumas pessoas receberam, outras estão sem receber. Minha mãe recebeu uma parte e a outra não. Esses valores que foram pagos foram suficientes para vocês reorganizarem a vida de vocês ou não? Não. Minha mãe não findou nem de construir a casa dela. Inclusive eu vivo com ela, moro com ela. Estou construindo a minha. Até agora comecei, mas não findei. Quer dizer, a senhora, a agricultora familiar, que vivia lá em sua propriedade, às margens do rio Pajeú, agora está na periferia da cidade de Itabira. É verdade. E sua vida piorou. Piorou. O DENOX pagou quanto, senhora Marleide, pelas benfeitorias e principalmente pelos hectares de terra que vocês possuíam no local? Olha, a terra a gente não recebeu, mas era em valor de R$ 1.000 a hectare de baixio e 700 a de alto. Só que a gente não recebeu terra, recebeu só a benfeitoria. E esses valores, R$ 1.000 para a terra no baixio, as margens do rio Pajeú, e 800 nas partes elevadas, são suficientes? Não. Eu acho que as terras valem mais. Quanto é que, de fato, vocês vendem e compram um hectare de baixio na área atingida com as águas da barragem? Joel, o valor agora é muito alto. Tem pessoas que não vendem um hectare de baixio nem por 50 mil. Mas antes da construção da barragem, esse valor era superior aos R$ 1.000 que o governo pagou? Não. Era mais. Era mais. Porque o DENOX só pagou 1.000. Ou seja, um valor bastante significante. Verdade. Me diga uma coisa, o DENOX
discutiu com as famílias, lá no início, em 2013, ainda na época do governo da Dilma Rousseff, uma política de reassentamento dessas famílias? Ou seja, uma vez vocês sendo desalojados das terras que sempre pertenceu a vocês e os seus ancestrais, foi prometido um reassentamento de vocês em alguma outra área? Não. Que eu saiba, não. Isso nunca houve essa discussão? A reunião que eu acompanhei, eu não vi eles prometer reassentamento a ninguém. E a senhora acha que reassentar essas famílias numa outra área próxima ao lago, para inclusive usar a água para irrigação, é uma necessidade? É sim. Enfim, é o que nós todos queremos, né? Um reassentamento, umas 10 hectares, uma casa construída pelo Denox, e podemos trabalhar e usar a água da barragem. Então, a senhora, como agricultora, mas também a líder da comunidade, está levantando aqui que, pelo menos, as famílias do território de Itabira reivindicam do Denox que cada família que foi indenizada seja reassentada numa área de 10 hectares com a casa construída. Isso. Dona Marleide, nós tomamos conhecimento que na próxima quinta-feira, na Câmara Municipal dos Vereadores de Itabira, haverá uma audiência pública que deverá contar com a participação de vereadores, dos prefeitos dos 4 municípios envolvidos, que é, além de Itabira, Ingazeiro, Paritão, São José do Egito, representante do Denox, representante dos Conselhos de Desenvolvimento Rural, das associações comunitárias e sindicatos, o padre Luiz Marques da Ingazeira. Nessa audiência, toda essa problemática será debatida. A senhora gostaria de usar aqui o espaço e fazer uma convocação para não só as famílias da Cachoeirinha, mas todas as famílias dos 4 municípios participarem da conferência? Gostaria de convidar todos de Cachoeirinha, Ingazeira, Tuparetama e São José para quinta-feira se fazerem presente nessa audiência pública, às 9 horas da manhã, na Câmara do Vereador de Itabira. Senhora Marleide, a gente agradece a sua participação e o blog Pageu em Foco encerra a sequência de entrevistas que abordou a questão da construção da barragem da Ingazeira e o impacto que foi gerado com as famílias ribeirinhas da localidade. Um bom dia a todos.